Salve nerds, galera, no vídeo de hoje resumão de animes com One Piece e Jujutsu Kaisen, cara. Vamos lá, porque hoje nós tivemos aí dois episódios bem bacanas, muito incríveis mesmo. E sem maiores enrolações, vamos começar com o Jujutsu Kaisen episódio 13, o episódio aí que conclui a luta entre o Mahito versus Nanami e Itadori, né? E cara, aconteceram umas paradas bem surpreendentes aqui, ao meu ver, tá bom? Então vamos lá, vamos começar primeiramente, né, falando então sobre a questão aí do Mahito, né, que ele não estava conseguindo lidar no início da luta ali contra os dois ao mesmo tempo, então ele acaba apelando e criando algumas criaturinhas ali, alguns humanos modificados, para lidar com o Itadori, né, e aí separar essa dupla, porque o Itadori e o Nanami juntos estavam botando muita pressão. Então, como o Itadori não consegue matar ainda essas criaturas, ele acabou saindo ali, se distanciando, né, da luta, o que abriu brecha para que o Mahito acabasse esculachando ali então o Nanami, né? Só que antes dele finalizar o Nanami, o Itadori acaba sendo ali meio que preso ali pelas criaturas, ele não consegue matar elas, só que uma das criaturas acaba implorando para que o Itadori mate ela. E isso faz com que o Itadori tome uma decisão muito difícil e ele acaba matando a criatura. A gente não vê como ele mata, mas a gente sabe que ele matou a criatura porque ela não atrapalha mais. Nem ela, nem as outras duas que estavam com ela. E aí ele consegue chegar a tempo de salvar o Nanami. E os dois juntos quebram o Mahito na porrada. Eles batem tanto, mas tanto, que o Mahito não tem tempo de reação. Ele não consegue pensar em nada pra virar o jogo ali na hora. E parece que ele vai morrer, né? Parece que ele vai, no mínimo, ficar inconsciente. O problema é que, nesse momento, com a morte se aproximando, ele acaba ficando inspirado a criar a sua expansão de domínio. Aí é apelação. O cara criou do nada ali uma expansão de domínio. E, cara, em português, eu vou ser bem sério com vocês, tem um nome bem legal. Expansão de domínio. Autopersonificação da perfeição. Mano, esse nome em português ficou muito maneiro, na boa, demais mesmo. E acontece então que, né, ele faz essa expansão de domínio, mas ele só pega um deles ali dentro. Ele pega, no caso, Nanami, e o Itadori fica do lado de fora sem conseguir entrar de jeito nenhum. E é aquela, né, a Nanami não consegue fazer a expansão de domínio, ele ainda não é forte a esse ponto. E, cara, é simplesmente assim... Como a gente já sabe, né, quando você cria a sua expansão de domínio, seu ataque pega 100%. É 100% de chance de acertar o adversário. Então, assim, o Nanami ficou na palma da mão do cara, né? Literalmente, porque a expansão dele são várias mãos ali, e ele só precisa encostar a mão para poder mudar a alma da pessoa. Então, assim, Nanami já era, né? Ele já tinha até virado já aquele meme do Perdemos, do Vegeta, né? Só que aí a gente acaba vendo ali um pouco mais da história do Nanami, ele refletindo sobre a sua vida, né? Logo depois que ele saiu dessa história de exorcismo e tal, ele acabou entrando num emprego de contabilidade, de finanças ali, ações. Só que era muito chato e ele tinha que ficar toda hora indo atrás de dinheiro, e aquilo tava acabando com ele. Ele não estava satisfeito com a vida dele, ele estava claramente desgastado. E ele acaba reencontrando o desejo de voltar a ser um exorcista depois que ele acaba ajudando uma garota ali a se livrar de uma maldição que estava ali pesando nos ombros dela, literalmente também. Então ele acaba aí, querendo morrer sem arrependimentos, né? Ele consegue. Foi bem legal de ver porque é assim que o exorcista tem que morrer, né? Sem nenhum arrependimento. E o cara conseguiu atingir esse status, né? Na vida dele, pelo menos. Só que aí, quando ele já estava aceitando a morte dele, eis que me aparece o Itadori socando o teto da dimensão do Mahito. E ainda por cima, ele quebrou o teto e entrou. Qual é o ponto aqui? Como eu falei, sempre que você cria uma expansão de domínio, você tem 100% de chance de acertar o adversário. Como o ataque do Mahito é na alma, né, ele toca a pessoa e transforma ela, né, através da alma, ele acabou se conectando com o Sukuna. E a gente viu no episódio passado que o Sukuna falou que não teria uma segunda chance. Ele tinha perdoado o Mahito pelo que ele tentou fazer da outra vez, mas dessa vez ele cruzou o limite, né, que o Sukuna estabeleceu. O resultado é de que o Sukuna deu um corte violento ali então no Mahito. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre aqui o que
o que o Sukuna tava falando ali, que uma das partes ali que ele tava falando que ele podia matar quem ele quisesse, tipo assim, ele pode matar todo mundo, menos aquele cara. Ele se refere ao Fujiguro, né, ao Megumi. E assim, a gente sabe que tem alguma relação aí entre eles que ainda não tá totalmente esclarecida, né, qual é o desejo aí do Sukuna em relação ao Megumi. Mas, enfim, acontece que ele dá um corte violento ali no ombro do Mahito, que não consegue regenerar, porque o ataque do Sukuna é na alma dele, então ele não consegue fechar aquilo. E é bem bonita essa cena, e eu sou obrigado a falar que essa cena é em 3D. Vocês sabem que eu torço o nariz quando é um 3Dzão muito feio, né, como geralmente acontece nos animes mais recentes. Mas, cara, a cena ficou muito boa aqui. Essa cena em 3D ficou muito legal, do Mahito sangrando ali, jorrando sangue pra caramba. Ficou muito bem feito, ficou realmente muito bem animado, sabe? Ficou uma animação de respeito mesmo em 3D. Até nisso esse anime acertou, pra você ter uma ideia. E acontece que, pra fazer a expansão de domínio, o Mahito gastou muita energia, né? Muito poder ali. Então ele tenta usar um último recurso pra tentar, meio que fugir da situação. Ele infla, lembra bastante o Cell do Dragon Ball quando ele tentou se autodestruir, né? Ele tenta se inchar todo ali. O Itadori aparece pra tentar explodir ele com um soco. E de fato ele explode, só que é uma explosão tipo assim, meio que balão de festa, sabe? Meio vazio por dentro. E aí é porque uma parte do Mahito acabou entrando pelos esgotos ali. E então ele escapou, né? Não deu tempo de pegar ele. Foi um bagulho insano ali. E cara, Mahito tá vivo, mais forte do que nunca. O cara já consegue fazer sua própria expansão de domínio. E cara, tá ficando difícil. Ele tá evoluindo muito rápido. E ele tem um potencial muito maior do que as outras maldições ali elementares, como a gente conheceu aí nos últimos tempos. Então, mano, olha, tem bastante coisa ainda pra rolar com esse Mahito aí. E ele vai causar ainda muitos problemas, tá? E o decorrer do episódio é basicamente ali uma reflexão de tudo que aconteceu, onde a gente vê ali que o Itadori ele acaba assumindo para o Nanami que ele teve que matar aquelas criaturinhas, né, que tava caçando ele. E cara, o Nanami ele só tem a falar ali que agora você é oficialmente um exorcista, tá ligado? Você vai ter que lidar com isso e vai ter que encontrar aí, vai ter que dar um jeito de mediar, né? Você quer matar de maneira digna as pessoas, pelo menos, dar uma morte digna? Pois bem, mas você tem que fazer isso sem morrer no processo. Boa sorte, campeão. Pois é. E, bom, também fica aí a reflexão do Mahito, né? Que o Mahito tá doido pra encontrar agora eles de novo pra ter uma revanche. E também no final ali mostra um pouco sobre toda aquela história de bullying, né? Que tava acontecendo lá com o Yoshino e tal. E aparentemente tanto o aluno responsável lá, o tal do Shota, quanto o professor dele também vão ser punidos ali então por tudo que aconteceu. Teve uma garota que inclusive explanou tudo que aconteceu, né? Ela viu o bullying acontecendo e acabou explanando dessa vez agora que o Yoshino morreu. O cara teve que morrer pra alguém tomar uma atitude, tá de sacanagem comigo, né? Mas ok, né? No final das contas, entre aspas, justiça foi feita. E o tal do Shota também ficou com o braço todo ferrado lá também. E aí, no finalzinho do anime ali, a gente vê então que a galera tá com saudade, né? Tanto os alunos estão com saudade do Itadori, eles não sabem ainda que o Itadori tá vivo, e vice-versa, o Itadori também tá com saudade da galera. Mas, pelo que dá a entender no próximo episódio, nós vamos ter aí o início daquele torneio, né? E é claro que eles vão se encontrar aí. Esse era o plano, inclusive, do Gojo. Então vamos ver aí o que vai acontecer no próximo episódio. E agora falando sobre One Piece, episódio 956, um episódio que fecha o segundo ato de Wano e dá início ao terceiro ato, né? E cara, aconteceram algumas coisas bem interessantes nessa reta final do segundo ato de Wano, onde nós temos aqui o Zoro finalmente empunhando a Enma, e a gente descobre algumas coisas bem interessantes, inclusive, sobre essas espadas e também um pouco mais aí do desenrolar dessa rebelião, né, que está prestes a se iniciar finalmente. Bom, nós temos aqui então no início o Zoro e o Kawamatsu então explicando sobre a Hiyori estar viva, né, pra galera, que até então eles não estavam sabendo, né? E depois a gente também tem aí a história da espada, né? Das espadas do Oden. No caso a gente tem aí a Meno Habakiri, que é a espada capaz de partir o céu. Me lembra um pouco aquela lança, né, do Lubu, que a gente viu lá em Shumatsu no Valkyrie, enfim. E nós temos a Enma, que é capaz de cortar o inferno. Então, irmão, é assim,
só as espadas braba, né? E uma delas, no caso, foi confiado ao Zoro, que é a Enma, não é mesmo? E assim, é importante citar aqui que o Zoro teve muita dificuldade logo no início para empunhar essa espada, porque ela é considerada uma espada amaldiçoada e, como tal, ela tem a capacidade de não obedecer plenamente o seu usuário, né? Você tem que ser muito poderoso para ela te respeitar por completo. E o que aconteceu é que a espada começou a consumir o Zoro, cara. Foi uma coisa insana. Porém, o poder de corte dela é absurdo. O Zoro cortou ali um pedaço de Wano praticamente, um pedaço pequenininho ali, um morrinho, vamos dizer assim, né? Caraca, foi um negócio insano que aconteceu nesse momento, sério. E aí o ferreiro ali, que é aquele Tengu, né? O nome dele não por acaso é Tenguyama Hitetsu. Ele acaba explicando como é que funciona a Enma, né? E basicamente ela suga o poder, o Ryuou. Então essas projeções, esses cortes de energia que a gente vê o Zoro fazendo já era um Ryuou, né? Que meio que confirma já essa parada. E a Enma, ela tá constantemente sugando o Ryuou do espadachim que a usa, né? E isso faz com que ela tenha um poder de corte absurdo. Entretanto, a pessoa pode acabar definhando se ela não for forte o bastante para controlar a própria espada. Isso me lembra um tanto aquela espada amaldiçoada que o Asta carrega no Black Clover também, né? Aquela suga mana, se eu não me engano, é uma espada que quem tinha era o Lich, se eu não tô enganado. E, cara, muito legal, cara. Muito legal mesmo essa parada. Eu gostei, é uma história bem bacana, assim, bem contada, ficou bem maneira. E o Zoro então vai ter que domar essa espada aí, né? Enquanto isso a gente vê também o treinamento ali do Ruffy. Nada demais, ele ainda não dominou plenamente o Ryuou, mas ele promete que vai dominar custe o que custar, né? Depois o Ruffy e a Otama também chegam ali junto com o Chopper, né? Se juntam com a rebelião. A gente também tem a notícia de que aqueles líderes das outras regiões de Wano que escaparam de Udon também, eles reuniram mais 200 pessoas para entrar na rebelião. Então a gente tem aí 4.200 pessoas, enquanto no time inimigo a gente tem aproximadamente 30 mil, tá? Pois é um número insano aí para se enfrentar, mas a galera vai ter que fazer, né? Então, no final do episódio, no segundo ato, a gente tem aí o encerramento, a gente vê a conclusão de algumas coisas, que a rebelião ficou famosa, né? Começou a espalhar ali um rumor de que a rebelião e aquele panfleto do Yasuya não era mentira, mas ainda tem gente que não acredita em tudo que tá rolando. Também é mostrado ali um pouco mais sobre a história da espada da Enma, né? E depois de um tempinho ali o Zoro manuseando ela acaba se acalmando um pouco, por assim dizer. E é legal de ver ali o tal do Tenguyama falando sobre o porquê que ela tá mais calma agora. Porque o Zoro ele tá treinando com a Ichimonde também empunhada. E ele fala que tanto a Ichimonde quanto a Enma foram forjadas pela mesma pessoa, o mesmo ferreiro, que é o Shimotsuki Kazaburo. Ele que é um ferreiro muito conhecido de Wano, ele fez algumas das espadas mais lendárias do mundo. Só que ele sumiu, ele fugiu de Wano, ele saiu de Wano já depois de algum tempo. E tipo assim, ninguém nunca mais viu ele, sabe? Mas enfim, bem curioso de ver aí como é que a coisa anda, né? E aí por essa espada ser meio que da família, vamos dizer assim, da Enma, ela tá mais calma de ser manuseada junto com a irmã, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um termo mais básico assim de se usar. Mas também vale uma menção que esse Tenguyama falou, que era sobre a lâmina negra, onde ele fala que a Enma ainda não está com a lâmina totalmente negra, então ela ainda tem espaço para evoluir, vai depender do Zoro, né? Então a gente pode esclarecer que o Mihawk, a espada dele já está no máximo, por assim dizer, já está evoluída ao máximo, e o Zoro vai ter a difícil missão de ultrapassar o limite daquela espada, né? No caso do Mihawk, né? O que é bem curioso aí, talvez dê, né? Porque a Enma ainda tem muito espaço para evoluir, a Ichimonde tá aí ainda até hoje, né? Não foi quebrada naquele duelo que ele teve com o Mihawk lá atrás, no início no arco do Baratie. E, cara, talvez aí, eu não sei se a terceira espada dele pode aguentar o processo, talvez aguente, talvez não sei. Mas seria interessante, né? Então, finalmente aí, o Zoro ter 3 espadas capazes de enfrentar juntas o poder da espada lendária do Mihawk, né? E o próprio Mihawk, obviamente, tem essa também. Então, cara, bem interessante. Bem interessante também a gente tem aqui no final o Orochi, porque o Orochi acaba descobrindo que vai rolar então essa invasão, né? Essa rebelião aí.
ele descobre que é tudo verdade e então vazou. Mesmo com Yasuie tendo todo aquele cuidado de esconder a história toda, não adiantou. Acaba então que o Orochi ficou sabendo. Então é oficial, temos um impostor entre nós. Quem é? Quem é que a gente vai ejetar aqui, né? Sem spoiler a galera do mangá aí, que a gente já sabe já quem é, mas ok, vamos nos resguardar aqui pra quem não sabe. Então é isso, acaba o segundo ato de Wano e começa o terceiro. E cara, é isso aí, vamos ver o que acontece. No final também tem uma homenagem aqui ao capítulo 1000, né, que eles falam que vai sair no ano que vem. Mas eu já tô sabendo que já saiu, na verdade. Meio que já saiu na internet. Eu vou trazer amanhã, já que saiu, né, fazer o que? Já que foi adiantado. Então eu vou trazer aí pra vocês com calma amanhã, tá? Com mais cuidado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim, falem comigo no Discord. Valeu, nerds, fui!